Olá, você que visita o canal Águia GC Matemática, nós temos muito prazer em recebê-lo para a quarta videoaula sobre funções trigonométricas. Hoje nós falaremos da função cotangente pela professora Gisélia Clarice. Nós abordaremos a definição da função cotangente, o domínio da função cotangente, a imagem da função cotangente, o gráfico da função cotangente, o período da função cotangente e a paridade da função cotangente. Você que está assistindo essa aula, coloque o fone de ouvido, se concentre e se algum barulho ou você não entendeu, pause o vídeo, volte e retome a aula e faça isso várias vezes até você ter entendido plenamente tudo que está sendo feito. Boa aula! Problema 1. Considere o círculo de raio 1, círculo trigonométrico, e um ângulo θ tal que θ pertence a B, e θ é um número real, tal que θ é diferente de κ, e K é um número inteiro. Considere o triângulo retângulo OMB de ângulo θ e cateto MB. Mostrar que a reta MB, tangente ao círculo no ponto M, paralela ao eixo horizontal NN', é o eixo das cotangentes. Além disso, determinaremos o domínio e a imagem da função cotangente, a definição da função cotangente, vamos fazer o gráfico da função cotangente, o período da função cotangente e a paridade da função cotangente. Para isso, nós vamos começar com o círculo trigonométrico de raio 1. Nesse círculo trigonométrico, nós vamos marcar o ângulo θ e, baixando o ponto P, nós temos o triângulo OPC, a reta paralela ao eixo N', passando aqui por este ponto do círculo, do ponto M. Considerar os triângulos retângulos, o OPC, ele é retângulo, porque esse ângulo aqui é reto, e o triângulo OBM, ele também é retângulo aqui em M, e esse ângulo θ é porque essas duas retas são paralelas e esses ângulos são alternos internos, então eles são congruentes, eles são iguais, têm a mesma medida. Então esses dois triângulos, como tem dois ângulos congruentes com a mesma medida, θ e 90 graus, θ e 90 graus, isso garante que os triângulos são semelhantes. Então eu vou separar aqui o triângulo OPC e o OMB, fazendo o θ do ângulo do triângulo OMB coincidir com o OPC e o ângulo reto também. Eu vou colocar isso aqui ao lado. O triângulo BOM, eu dei uma girada no triângulo, aqui é o ângulo reto e aqui é o ângulo θ, então este ângulo θ vem para cá e o ângulo reto vem para cá. Então aqui está o ângulo θ e o ângulo reto. Agora eu vou sobrepor ao triângulo OBM, eu vou sobrepor o OPC, então o ângulo θ coincide e como o triângulo é menor, o ângulo reto fica nessa posição. Então, como eles são semelhantes, eu posso construir a razão. MB está para OM, esse segmento, então este lado está para este, assim como este lado aqui, OC, eu estou pegando a letra do triângulo vermelho. OC está para PC, que é o cateto do triângulo menor. Então, nós temos no triângulo OPC que o segmento, que é o cateto PC, ele está em frente ao ângulo θ, então ele é o seno de θ. Por outro lado, o segmento OC, ele está adjacente ao ângulo θ, então ele é o cosseno de θ. E o segmento OM, ele é o raio do círculo trigonométrico, ele é igual a 1. Então, voltando para a nossa razão, MB está para OM, mas OM é 1, assim como o cosseno de θ, que é o OC, está para PC, que é o seno de θ. Mas MB, o cosseno sobre o seno é cotangente de θ. Então, a cotangente de θ é o segmento MB. Ela está sobre a reta MB, que é infinita. Então, a reta MB
é o eixo das cotangentes. Contemple um pouco a solução, se apodere dela, vamos adiante. Observe que, para θ igual a 180 graus e θ igual a 0 graus, nós temos o cosseno de 0 é 1, o seno de 0 é 0, o cosseno de 180 menos 1, o seno de 180 é 0. Então, a cotangente de 0 vai ser 1 sobre 0. Nós não dividimos por 0. A cotangente de 180 é menos 1 sobre 0. Também não dividimos por 0. O que significa isso? Que não existe a cotangente de 0 graus, nem a cotangente de 180 graus, ou a cotangente de π radianos. Podemos escrever por extenso, ou podemos usar o símbolo não existe, porque nós, quando temos um símbolo em matemática e cortamos, nós negamos o símbolo, então não existe a cotangente de 0, e não existe a cotangente de 180, ou não existe a cotangente de π. E de todos os múltiplos de 180 e de π radianos, não existe a cotangente. Este símbolo aqui é a negação do quantificador existencial. Esse é, ao contrário, é o existe. Não existe, ele está cortado. Contemple um pouco a solução. Vamos adiante. Geometricamente, se θ se aproximar de 0 graus, o que vai acontecer com a cotangente? É o que nós vamos fazer agora. Vamos supor esse ângulo θ. Então, o segmento BM é a cotangente de θ. Eu vou pegar o segmento MB e vou colocar aqui embaixo. Nós vamos comparar os segmentos, cotangente de θ. Agora vamos diminuir um pouco mais o ângulo para θ'. Ele está mais próximo de 0 graus. A cotangente dele vai ser o segmento MB'. Vou trazer para cá para baixo e nós vamos verificar que o segmento MB' é a cotangente de θ' e ela é maior que a cotangente de θ, porque o ângulo θ' é menor que θ. Vamos diminuir mais ainda o ângulo, vamos com θ', e a cotangente é o segmento MB'. Vejam que ele é muito maior que os dois segmentos anteriores. Então, isso aqui é a cotangente de θ'. Então, nós estamos vendo que a cotangente ela está se tornando muito grande, nós dizemos que ela vai para infinito. Positivo, porque ela está no lado positivo do eixo das cotangentes. Então, quanto mais θ se aproxima de 0 graus, mais a cotangente de θ se torna muito grande, ela se torna infinita. Então, nós vamos dizer que ela vai tendendo para infinito, ela está se aproximando de infinito. Mas nós vimos que a cotangente de 0 não existe, porque quando ela é 0, o eixo vai ficar paralelo aqui, quer dizer, eles não vão se encontrar, então ela não existe. Então, geometricamente, nós vamos mostrar que a cotangente de MB, várias linhas aqui, B, linha, isso aqui eu estou usando para falar do ângulo θ igual a 0 e dizer que para θ igual a 0, o eixo NN', este eixo vai ser paralelo ao eixo da cotangente, então não existe a cotangente de 0 graus. Então, considere os valores das cotangentes. Nós vamos ver os ângulos de 0 e 180 graus. Nós já vimos que a cotangente de 0 e de 180 também, o eixo é paralelo aqui ao eixo das cotangentes, então, e todos os múltiplos de 180 acontece a mesma coisa, ó, 360, 540, 720, assim sucessivamente, não existe a cotangente definida. Então, não existe, como não existe a cotangente dos múltiplos de 180, nós dizemos que não existe a cotangente de Kπ. Quando K é 0, é cotangente de 0. Quando K é 1, é π, 180. Quando K é 2, 360. Quando K é 3, é 540. E assim sucessivamente. Então, nós afirmamos não existe a cotangente de Kπ, porque ou o ângulo cai aqui, ou cai aqui, em múltiplo de 360. E ele é paralelo ao eixo das cotangentes. Não toca, por isso não existe. Contemple um pouco. Vamos para o próximo. Esse K aqui é mais ou menos 1, faltou 0 aqui.
Então, vamos tomar o círculo trigonométrico e vamos pegar 90 graus. Então, a cotangente de 90 graus está aqui, ela está projetada exatamente aqui no zero, porque para cá ela é positiva, para cá ela é negativa. Então, a cotangente de 90 é zero. Vou pegar agora a cotangente de 270 graus, que é aqui embaixo, a mesma coisa. 270 graus é aqui. Quando eu projeto o ângulo em cima do eixo das cotangentes, ela cai bem aqui na origem do eixo, para cá é positivo, para cá é negativo. Então, também a cotangente de 270 graus é zero. Contemple um pouco essa solução. Nós estamos fazendo esse trabalho porque nós vamos precisar disso para traçar o gráfico. Resumindo na tabelinha, o θ vai 0, 90, 180, 270, 360 graus. E na linha de baixo, a cotangente de zero não existe. Nós vimos aí geometricamente. E vimos também lá atrás, a cotangente de 90 é zero. A cotangente de 180 não existe. A cotangente de 270 é zero. A cotangente de 360 não existe. Então, essa tabelinha aqui é um resumo do que nós fizemos lá nas outras lâminas geometricamente. Contemple, nós vamos precisar desses dados para traçar o gráfico. Vamos para o próximo. Orientação do círculo trigonométrico. Em todas as minhas videoaulas eu falo da orientação, que é para quem não viu as videoaulas anteriores, saber do que eu estou falando. Então, o círculo trigonométrico no sentido anti-horário ele é positivo e no sentido horário dos ponteiros do relógio é negativo. Normalmente, nós trabalhamos no sentido anti-horário, no positivo, mas nada impede de trabalharmos no sentido negativo. O círculo tem 4 quadrantes. Vamos desenhar o círculo aqui embaixo. Vamos colocar o eixo positivo das cotangentes, que é este aqui. Daqui para a direita é positivo. Daqui para a esquerda é negativo. Eu estou colocando o positivo azul e o negativo vermelho. A orientação positiva, que é no sentido anti-horário, e é nesse sentido que nós vamos contar os quadrantes. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então, o ângulo do primeiro quadrante, quando eu alongar até encontrar o eixo das cotangentes, ele cai no eixo positivo. Então, a cotangente no primeiro quadrante é positiva. No terceiro quadrante também, porque quando eu pego esse ângulo e alongo, ele cai no lado positivo das cotangentes. Então, a cotangente no terceiro quadrante também é positiva. No segundo quadrante, o ângulo seria este aqui, que vai encontrar à esquerda o eixo das cotangentes. Então, e esse eixo à esquerda, ele é negativo. Então, a cotangente no segundo quadrante é negativa. Então, a cotangente no quarto quadrante, ela é negativa. Contemple. Mas, vamos pegar o círculo trigonométrico. Quando nós temos 0 radianos ou 0 graus, e damos a primeira volta no círculo, veja que essa volta começa um pouquinho acima do 0 graus, porque não existe a cotangente de zero. Então, dá essa primeira volta. Quando chega em 180, ela dá um pulo. Também não está cortando o eixo, tá vendo? Porque não existe a cotangente de 180, porque o eixo é paralelo ao eixo das cotangentes. Então, ele dá um pulo, vem 270, quando chega aqui, perto de 360, ele também não vai encostar. Essa é a primeira volta que nós demos no círculo, K igual a 1. Vamos dar uma segunda volta no círculo, a mesma coisa. Começamos um pouco acima de zero, porque a cotangente zero não existe, no múltiplo de 180 também não existe. Continuando, ela dá um pulo e em 360 ela para um pouquinho antes. Então, nós demos a segunda volta no círculo. Na terceira volta, repete o processo. Um pouco acima do zero, um pouco antes de 180, pula, um pouco depois de 180 e para um pouco antes de 360 ou 720 ou 1080, seja lá o que for. Essa é a terceira volta. Na quarta volta, o processo repete. Veja, ela dá o pulo, a mesma coisa aqui, a quarta volta, K igual a 4. Então, no sentido negativo, acontece a mesma coisa, se eu fosse rodar no sentido negativo. Eu começaria aqui um pouco abaixo de zero,
viria aqui, dar um pulo em 180 e ia voltando, a mesma coisa. Para que serve isso? Primeiro, falar do número de voltas. Eu posso ter a volta 0, é a primeira volta do círculo, uma volta, 2 voltas, 3 voltas, no sentido anti-horário, e menos 1, menos 2, menos 3. Então, o número de voltas pode ser positivo ou negativo, por isso nós usamos mais ou menos. O que significa isso? Que o nosso θ, ele tem que ser diferente de Kπ ou K vezes 180, é a mesma coisa, eu estou botando em pi radianos. Isso aqui serve para quê? Para justificar o nosso conjunto B, que foi dado lá no enunciado do problema, que o θ tinha que ser diferente de Kπ e K um número inteiro. Vamos determinar agora o domínio da função cotangente. Quais são os ângulos θ que existem a cotangente? São todos os ângulos θ desse conjunto B, todos os números reais, de modo que esse número real é diferente de múltiplos de π, diferente de Kπ e K um número inteiro. Então, o domínio da cotangente é esse conjunto B, que é o conjunto dos reais, tal que θ é diferente de Kπ e K um número inteiro. Para isso que eu fiz aquele probleminha das voltas, para que você perceba qual é o significado desse conjunto. Contemple a solução. Se você quiser contemplar mais qualquer solução, pause o vídeo e depois eu retome. Vamos para a próxima. Como a cotangente assume qualquer valor de menos infinito a mais infinito, então a imagem da cotangente é o conjunto dos reais ou o intervalo aberto em menos infinito, vírgula, mais infinito aberto. Escrever a imagem desta forma, de menos infinito a mais infinito aberto, ou dizer que a imagem é o conjunto dos números reais, é exatamente a mesma coisa. Contemple, vamos partir para o próximo. Vamos considerar os ângulos onde não existe a cotangente, que é o ângulo 0 e o ângulo de 180 e 360. 360 é um múltiplo de 180. Então, nós vamos considerar, se eu tiver um ângulo 0 mais um pouquinho, esse um pouquinho nós vamos chamar de delta. Então, é 0 mais delta. Por exemplo, 0,0001 grau. Esse 0,0001 é um pouquinho, que eu estou chamando de delta, tá? Dessa letra grega. 180 menos um pouquinho, nós vamos escrever 180 menos delta. 180 mais um pouquinho, vamos escrever como 180 mais delta. 360 menos um pouquinho, nós vamos escrever como 360 menos delta. Muito bem, para que serve isso? Você já vai ver e eu vou agora ilustrar isto aqui no círculo trigonométrico e calcular a cotangente de cada coisinha dessa. Então aqui está o círculo trigonométrico e aqui está o eixo da cotangente. No primeiro nós tínhamos um ângulo de 0 graus mais um pouquinho. Então esse ângulo, quando eu prolongo ele para encontrar o eixo das cotangentes no lado positivo, ele se torna muito grande, a cotangente vai se tornar muito grande. Então, nós dizemos que a cotangente de 0 mais um pouquinho, ou 0 mais delta, é igual a mais infinito. Nós vamos usar esse sinal de igualdade aqui, que é uma aberração no sentido rigoroso da matemática. Mas nós vamos escrever assim, nós vamos usar essa aberração de linguagem. Então, a cotangente de 0 mais um pouquinho vai para mais infinito. A cotangente se torna muito grande. Por outro lado, se nós pegarmos a cotangente de 180 menos um pouquinho, o ângulo aqui está um pouquinho antes de 180. Então, é 180 graus menos delta. Esse ângulo vai ser prolongado até a esquerda para encontrar o eixo das cotangentes. E ele se torna muito grande, negativo. Então, ele vai ser a cotangente de 180 menos delta, vai ser menos infinito. Agora, se nós fizermos 180 mais um pouquinho, a cotangente está sendo prolongada para o eixo positivo do eixo da cotangente. O ângulo está sendo projetado para o lado direito e vai encontrar o eixo das cotangentes muito longe, muito grande. Então, nós vamos escrever que a cotangente de 180 mais um pouquinho, ou mais delta, é mais infinito porque ela se torna muito grande. Agora, nós vamos considerar
a cotangente de 360 menos um pouquinho, que é o 360 menos delta. Então, este ângulo aqui vai encontrar o eixo das cotangentes lá no lado negativo, muito lá para o lá infinito, bem distante. Então, a cotangente de 360 menos delta é menos infinito. Contemple, esses resultados são importantes. Definição da função cotangente. Nós temos o conjunto B, que já expliquei para vocês como é que esse conjunto foi construído, e nós vamos definir a função cotangente do conjunto B, no conjunto dos números reais, que pega θ pertencentes a B, quer dizer, eu vou pegar qualquer número real, de tal forma que esse número real seja diferente de κ, e ele vai na cotangente de θ, que é o f de θ. Esse f de θ, a imagem dele é de menos infinito a mais infinito aberto, que é o conjunto dos números reais. Agora, contemple, vamos para o próximo. Vamos fazer o gráfico da função cotangente. Vou montar aqui essa tabela para facilitar. Vamos desenhar os eixos cartesianos, os ângulos de 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Então, a cotangente de 0 não existe. Mas quando eu faço 0 mais delta, 0 mais um pouquinho, ela vai para mais infinito. Está aqui em cima. Ó. O mais infinito está aqui na ponta do eixo. E quando fazemos a cotangente de 90, ela vai para 0. Então, vamos botar uma bolinha aqui em cima do 0. Ó, ela vem de mais infinito e vai para o 0. Então, ela faz essa curva. A cotangente de 180 menos um pouquinho, menos delta, nós vimos que ela vai para menos infinito. Em 180, nós vamos ver que ela não existe. Então, aqui embaixo ela é menos infinito. Então, ela vem do 0 e vai chegando pertinho desse eixo. Ele está pontilhado e o gráfico da curva não toca o eixo. Isso nós dizemos em matemática que é um comportamento assintótico da curva, a esse eixo que passa por 180. Ele não toca e ele não corta a curva porque a cotangente de 180 não existe. Agora, quando eu tenho 180 mais um pouquinho, a cotangente está indo para mais infinito. Então, está aqui em cima, ele pulou para cá para cima. Em 270, a cotangente é 0. Então, vamos colocar uma bolinha em cima do 270. Então, a nossa curva é essa. Novamente, ela tem um comportamento assintótico a esse eixo que passa por 180, porque ela não existe em 180 graus. E, quando passa um pouquinho de 180, ela está muito grande, está em mais infinito. Em 270, ela era 0, nós já vimos. Em 360, menos um pouquinho, ela é menos infinito. E em 360, ela não existe. Então, em 360 graus, como ela não existe, a linha é pontilhada. E 270, ela era 0, e aqui ela vai para menos infinito, e vem essa curva assintótica, porque ela não existe em 360. Então, este é o gráfico da cotangente. Contemple o gráfico, se apodere do conhecimento. Vamos adiante. Período da cotangente. Nós vimos que no gráfico cartesiano, a cotangente vinha do mais infinito, passava no 0, do 0 ela ia para menos infinito, entre 0 e 180. A partir daqui, ela vai se repetir. Então, o período da cotangente é de 180 graus ou de π radianos. Veja que em 270 ela pula lá para cima, vem até o 0, repete essa curva aqui, e de 270 até 360 ela vai repetir essa curva que está aqui para baixo. E assim sucessivamente. Isso foi a primeira volta do círculo. Depois vem aqui para 0, vem aqui para baixo, depois vem para 0, para baixo, para 0, para baixo. No sentido anti-horário também. Ela vem daqui, vem para 0, vem aqui, ó, assintótica aqui, faz assim, e para cá também. Contemple a solução. Vamos para o próximo. Nós vamos pegar o círculo trigonométrico, um ângulo θ, a cotangente de θ está aqui em cima em azul. Vamos pegar um ângulo menos θ, prolongá-lo
até o eixo, encontrar o eixo das cotangentes. Encontramos, ele está aqui em vermelho, esse é a cotangente de menos θ. Os dois segmentos têm o mesmo tamanho, mas um tem orientação positiva e o outro tem orientação negativa. Vou colocar aqui. Eles têm o mesmo tamanho em sentidos opostos. Este em azul é a cotangente de θ e o que está em vermelho é a cotangente de menos θ. Para que eles fiquem no mesmo sentido, ambos positivos, basta que eu multiplique esse aqui por menos 1 para ele ficar positivo. A cotangente de θ é igual a menos a cotangente de menos θ, e essa é a definição de uma função ímpar. Então, a função cotangente é ímpar. Contemple a solução do exercício. Espero que você tenha entendido essa videoaula. A Águia GC Matemática agradece. Se você gostou da videoaula, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dê sua opinião, dê um like. Muito obrigada.